um pensamento um pouco mais dentro de uma normalidade de conspiração mais aceitável, se é que isso é possível. Do que eu estou falando? Aconteceu uma grande catástrofe ambiental em Ohio, no condado chamado Palestina Oriental. Você sabia que lá nos Estados Unidos tem uma cidade chamada Palestina Oriental? Tem. West Palestine. Tem lá. Então, fica em Ohio. E o que aconteceu, trocando em miúdos? Um trem com 50 vagões descarrilhou e explodiu 2 dos vagões de 10 que carregavam uma substância extremamente inflamável, altamente cancerígena, tóxica e nociva para seres humanos e animais. O que aconteceu? A gente vai trocar em miúdos aqui, mas assim, eram 10 vagões que carregavam essa substância, 2 explodiram no momento do descarrilhamento e 8 foram incendiados de propósito, porque o governo achou por bem colocar fogo, um fogo controlado, do que esperar a explosão dos 8 vagões, tá? Não tinha saída. Ou colocava fogo, mas seria um incêndio controlado, ou aguardava as explosões, que certamente aconteceriam, porque os vagões descarrilhados, qualquer movimento para colocar o vagão no trilho ou tentar esvaziar o conteúdo, podia explodir. Então, foi sim uma medida de contenção de danos. Tá? Calma, gente, não é sem sensacionalismo aqui, vocês sabem muito bem que eu não trabalho com fake news, nem com bomba, nem mexendo na neurose de ninguém, não. Nem no inconsciente, não. Então, encontrou-se ali uma situação. Ou espera explodir os 8 vagões, ou a gente incendeia de forma controlada. Essa é a história oficial. Ela faz sentido? Sim, ela faz muito sentido. Então, vamos voltar aqui para vocês acompanharem comigo. Eu faço questão, gente, de colocar essas matérias no ar para eu não ter nenhum problema com a acusação de fake news mais tarde, tá? Quem está falando tudo isso que eu resumi para vocês é o The Guardian, tá aqui. Catástrofe de Ohio é alerta para perigos de descarrilhamentos mortais de trens. Desde que o mundo é mundo que tem trem, a gente vê certos descarrilhamentos. Mas se você for comparar acidentes de trem com acidentes, por exemplo, de carro, de ônibus, de caminhão, é muito menor. Mas, assim, na proporção sempre para 1, tá? Mas, enfim, vamos lá, o escândalo. Eu acho que eles estão querendo tirar os trens de circulação, tá? Certinho? Que aí dificulta ainda mais as locomoções da população em geral. A matéria continua dizendo que o próximo descarrilhamento pode ser cataclísmico se não forem tomadas medidas após o incêndio perto da fronteira de Ohio, Pensilvânia, diz o especialista. Então, aqui você tem a vista aérea, tá? Você vê, foram vários vagões que descarrilharam e 2 realmente explodiram. Bom, 5 dias depois que um trem transportava cloreto de vinila, ele descarrilhou e explodiu, tá? Perto da fronteira entre Ohio e Pensilvânia, as equipes iniciaram uma queima controlada de produtos químicos tóxicos para evitar uma explosão muito mais perigosa. Milhares na Palestina Oriental, uma cidade com cerca de 5.000 pessoas, evacuaram e as autoridades alertaram uma queima controlada criaria uma nuvem de fogênio e cloreto de hidrogênio em toda a região. O fogênio é um gás altamente tóxico que pode causar vômitos e problemas respiratórios e foi usado como arma na Primeira Guerra Mundial. Uau! Uau! Geralmente, para que é usado esse cloreto de hidrogênio? O cloreto de hidrogênio Não, cloreto de hidrogênio é o resultado da queima. Espera aí, vamos avançar um pouquinho, que a gente já vai abordar esse tópico que eu quis atropelar, né? Embora ninguém tenha morrido no acidente, a catástrofe serve como um alerta para o potencial descarrilhamento ferroviário de cargas mais mortais, alertam os defensores de saúde pública. Por uma estimativa de 25 milhões de americanos vivem em zona de explosão de trens e petróleo, e se o descarrilhamento tivesse ocorrido apenas alguns quilômetros a leste, estaria queimando no centro de Pittsburgh, com dezenas de milhares de residentes em perigo imediato.
A supervisão ineficaz e uma indústria amplamente automonitorada que reduziu ao máximo a força de trabalho ferroviária do país nos últimos anos, ao registrar lucros recordes em relação à segurança, é responsável pelo naufrágio de Ron Chemical, engenheiro de locomotivas da Amtrak e ex-engenheiro de carga da Norfolk Southern. Olha, só para vocês terem uma ideia, essa empresa aqui, a Norfolk Southern, ela tem assim um histórico bem estranho de doação vultuosa para ONGs que cuidam do meio ambiente, tá? É tudo pelo verde, gente. É tudo pelo verde. Eu abro aspas aqui para Chemical. Ele disse o seguinte, ó. O naufrágio da Palestina é a ponta do iceberg e uma bandeira vermelha. Ele é secretário do Railroad Workers United. Eu sou um desastre com inglês. Um grupo trabalhista sem fins lucrativos que coordena sindicatos ferroviários do país. Se algo não for feito, então vai piorar. E o próximo descarrilamento pode ser cataclísmico. Eu concordo, principalmente se estiver transportando combustível, se estiver transportando fertilizantes. Pode ser cataclísmico, sim. No final das contas, no frigir dos ovos, nós conseguimos um vídeo aqui da explosão durante o descarrilamento. Vou tirar o áudio. Foi bem feio a coisa, tá, gente? Essa imagem que você está vendo foi da explosão durante o descarrilamento, tá? E depois, os vagões que não explodiram, eles foram incendiados controladamente. Então, aqui o Swiss Info diz que milhares continuam fora de casa nos Estados Unidos por vazamento de gás após trem descarrilhar. Ó. E aí tem um monte de outros chovendo no molhado, tá? E diz que milagrosamente não há informações sobre feridos ou mortos, depois que cerca de 50 vagões saíram dos trilhos na noite de 3 de fevereiro, perto da divisa entre Ohio e Pensilvânia. 3 de fevereiro. Nossa, mas como essa notícia só explodiu ontem? Eu te conto por quê. Ontem, alguns repórteres foram fazer a cobertura do evento 10 dias depois, quando todo tipo de prova de culpabilidade já pode ter sido apagada, pode ter sido maquiada e etc. Um repórter foi preso. Anotem aí que os Estados Unidos já estão prendendo jornalistas. Olha aqui. Eu estou com a página da ABC News na tela com vocês. Repórter é preso durante evento sobre descarrilamento de trem em Ohio. Um repórter foi empurrado para o chão, algemado e preso por invasão enquanto cobria uma coletiva de imprensa sobre o descarrilamento de um trem que transportava produtos químicos tóxicos em Ohio. Olha a cara do governador vagabundo. Bom, em Palestina Oriental, um repórter foi empurrado e tal. O News Nation, que é o veículo para o qual esse repórter trabalhava, postou um vídeo do correspondente Evan Lambert sendo preso na quarta-feira no ginásio de uma escola primária no leste na Palestina Oriental, onde o governador Mike DeWine estava atualizando sobre o acidente. Perdão, senhores. Lambert foi detido por 5 horas antes de ser liberado da prisão. Estou bem agora, disse ele. Foi um dia extremamente longo. Nenhum jornalista espera ser preso quando está fazendo seu trabalho. E acho muito importante que isso não aconteça em nosso país. Eu fecho aspas aí para o Lambert. Lambert, a gente também acha aqui no Brasil, só que a gente não tem isso para hoje na fila do pão. No final de sua coletiva de imprensa, DeWine disse que não autorizou prisão de ninguém e que os repórteres têm todo o direito de relatar durante os briefings. Se alguém foi impedido de fazer isso ou disse que não poderia fazer isso, estava errado. Parabéns, governador. Parabéns, mas a gente sabe muito bem que pito que a High Society americana também toca, a High Society política, né? Uma declaração a seguir do gabinete do governador diz que DeWine não viu o incidente porque um banco de câmeras bloqueou sua visão,
mas ele ouviu um desentendimento na parte de trás do ginásio. Devine sempre respeitou o direito da mídia de repórter ao vivo antes, durante e depois de suas coletivas. Então, eles estão dizendo aqui que houve um desentendimento básico entre o jornalista e a equipe de segurança, tá? Então, tá. Mas por que a coisa explodiu no mundo inteiro? Porque o jornalista, eu tenho a foto dele, inclusive, aqui para mostrar para vocês, ó. O Lambert, é esse moço aqui. O jornalista foi preso e aí quem entrou na bagaça? O Project Veritas, fazendo a denúncia para todo mundo, tá? Então, o que acontece depois desse acidente? Olha que belezura. Isso aqui já é notícia brasileira pensada de veículos internacionais, tá? Animais estão adoecendo e morrendo perto do local do descarrilhamento de trem com produtos químicos tóxicos em Ohio. Olha, a explosão foi muito feia, gente. Vamos lá. Dias após um trem que transportava cloreto de vinila, era essa substância aí que eu queria lembrar lá. Cloreto de vinila descarregou, explodiu e tal. Após o acidente, milhares de pessoas acabaram sendo evacuadas da cidade, né, Palestina Oriental, que tem cerca de 5.000 habitantes. Animais estão adoecendo e morrendo perto do local, o que está provocando temores de possíveis impactos à saúde que o acidente poderia ter em humanos, claro. Então, eu fui pesquisar a respeito dessa coisa que eles estavam levando para lá e para cá, né? Então, assim, o que nós vamos ler agora é a respeito do fosgênio. O fosgênio é a substância formada pela queima, do cloreto de vinila. O cloreto de vinila, quando queimado, ele produz fosgênio. Então, é isso que está fazendo mal às pessoas, principalmente porque, uma vez incendiado, o cloreto de vinila, ele produz uma fumaça que fica baixa. Não é essas fumaças que a gente está acostumado a ver, que sobem lá, vão lá em cima no céu e depois se dissipam, não. É uma fumaça que permanece aqui pertinho dos seres humanos e dos animais. Então, eu dei um pulinho aqui na página do CDC e ele explica, né, o que é o fosgênio, que é um importante produto químico industrial usado para fazer plásticos e pesticidas. Pesticidas você entenda como quiser. Temperatura ambiente é de 70 graus Fahrenheit e o fosgênio é um gás super venenoso. Com resfriamento e pressão, o gás pode ser convertido em líquido para que possa ser transportado e armazenado. Mas, quando o líquido é liberado, ele rapidamente se transforma em gás que fica próximo ao solo e se dissipa rapidamente. O fosgênio pode aparecer incolor ou como uma nuvem branca e amarela pálida. Vem cá. Espera aí. Incolor ou amarela pálida. Certinho? Incolor ou amarela pálida. Vamos voltar aqui. Onde o fosgênio é encontrado e como é usado? Ele foi usado extensivamente durante a Primeira Guerra Mundial como um agente sufocante pulmonar. Entre os produtos químicos usados na guerra, o fosgênio foi responsável pela grande maioria das finalizações. Ele não é encontrado naturalmente no meio ambiente, portanto, ele precisa ser produzido. Ele é usado na indústria para produzir muitos outros produtos químicos, como pesticidas. Ele pode ser formado quando compostos hidrocarbonetos clorados são impostos a altas temperaturas. Compostos de hidrocarbonetos clorados são substâncias, às vezes, usadas ou criadas na indústria que contém elementos como cloro, hidrogênio e carbono. Sabe-se que os vapores de solventes clorados expostos a alta temperatura produzem fosgênio. Como as pessoas são expostas? O risco de exposição das pessoas depende do quão perto elas estão do local que fosgênio foi liberado. Se o gás fosgênio for liberado no ar, as pessoas podem ser expostas através do contato com a pele ou com os olhos. Eles também podem ser expostos ao respirar o ar que contém o fosgênio.
Se for líquido e liberado na água, porque existia essa possibilidade, mas o risco de transportar os vagões seria muito alto, as pessoas podem ser expostas ao tocar ou beber a água que contém afogênio. O líquido, se entrar em contato com alimentos, as pessoas podem ser expostas ao ingerir alimentos contaminados. Ou seja, aquele negócio lá que explodiu no trem é um destruidor tanto do meio ambiente, quanto seres humanos, quanto animais. Não foi esse povo que deu lá 50 milhões de dólares para Lula para guardar a Amazônia, proteger a Amazônia? Por que eles não pegaram esse dinheiro e não foram investir lá na segurança do transporte dos produtos hidrocarboleclorados? Esse nome é difícil aí. Por quê? Qual a sua preocupação com a nossa Amazônia? Vamos lá. Então, aqui também na página da CDC, o envenenamento causado por fogênio depende da quantidade que a pessoa é exposta e também depende da via de exposição e do tempo de exposição. Ou seja, cada situação é uma situação. Portanto, se você tem parentes ou amigos na região, não fica achando que já é caixão, não. Tá, gente? Depende do quanto ele foi exposto, por quanto tempo, se foi exposto pela fumaça, por líquido, em que parte do corpo foi exposto, tá bom? Segura o tchan aí. O gás e o líquido são irritantes e podem danificar peles, olhos, nariz, garganta e pulmões, que me parece, pelo que eu pesquisei em pouco tempo, pulmões são os mais afetados. É só o órgão que a gente usa para ficar vivo, né? Para respirar. Bom, quais são os sinais e sintomas imediatos à exposição? Tosse, sensação de queimação na garganta e olhos marejados, visão embaçada, dificuldade em respirar ou falta de ar, náuseas e vômitos, e o contato com a pele pode resultar em lesões semelhantes às do congelamento ou queimaduras. Tem noção? Após a exposição a altas concentrações de fogênio, uma pessoa pode desenvolver líquido nos pulmões, que é o edema pulmonar, dentro de 2 a 6 horas. A gente não está brincando. Isso aqui não é brincadeira. A exposição ao fogênio pode causar efeitos retardados que podem não ser aparentes por até 48 horas após a exposição. Ou seja, se expôs agora, você vai sentir alguma coisa só daqui 48 horas. Efeitos retardados que podem aparecer por até 48 horas são dificuldade em respirar, tosse com líquido tingido de branco a rosa, tá? Que é um sinal de edema pulmonar na maioria das vezes, tosse, pressão sanguínea baixa e insuficiência cardíaca. Mostrar esses sinais ou sintomas não significa necessariamente que uma pessoa tenha sido exposta ao fogênio, claro. Mas se a pessoa era de Ohio, fatalmente será um sinal. Bom, não existem medições do efeito da saúde a longo prazo, tá? E aí tem um parágrafo importante aqui que informa como as pessoas podem se proteger e o que devem fazer se forem expostas. Deixe a área. Se a liberação for ao ar livre, afaste-se da área, vá para um terreno mais alto possível, fuja para as montanhas. Por quê? Porque o fogênio ele é mais pesado que o ar, sua fumaça também, então ele afundará nas áreas mais baixas. Cuidado com vales e tal, descidas, né? Então, vá para o pico da montanha. Se a liberação foi dentro de casa, saia da sua casa. Se você acha que pode ter sido exposto, tire a roupa, lave rapidamente todo o corpo com água e sabão, procure atendimento médico. Remoção e descarte das roupas. Tire rapidamente a roupa, qualquer roupa que tenha que ser puxada sobre a cabeça deve ser cortada no corpo em vez de puxada pela cabeça. Porque olha que orientação interessante. Deixa eu trazer aqui. Quando você pega e puxa, se a sua roupa está contaminada, você vai contaminar a sua pele, cabelo. Cabelo é uma parte do corpo humano que fica muito intenso e por muito tempo a contaminação, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar uma tesoura, vai cortar e vai arrancar, tá? Não passa pela cabeça, pelo amor de Deus. Vamos continuar aqui. Se possível,
Sele a roupa, guarde a roupa em um saco plástico, em seguida, jogue o saco plástico em um segundo saco plástico, remover e guardar a roupa dessa maneira ajudará você a proteger outras pessoas também de serem contaminadas desses produtos químicos. Se você colocou suas roupas em sacolas plásticas, informe o Departamento de Saúde local e estadual ou o pessoal da emergência quando chegarem. Não manuseie esse plástico, tá? Se estiver ajudando outras pessoas a tirar a roupa, lave rapidamente todo o corpo com água e sabão, procure atendimento médico o mais rápido possível. Remoção e descarte das roupas. Tire rapidamente a roupa, qualquer roupa que tenha que ser puxada pela cabeça deve ser cortada. Eles estão falando tudo de novo, tal. Como lavar o corpo o mais rápido possível, lave todo o corpo com água e sabão em abundância. Tá? Lavar com água e sabão ajudará a proteger as pessoas de qualquer produto químico em você. Tá? Se os seus olhos estiverem ardendo ou sua visão turva, enxague com água por 10 a 15 minutos. Se você usar lentes de contato, remova-as e coloque-as nos sacos com roupas contaminadas. Não coloque as lentes de volta nos olhos. Se você usa óculos, lave-os com água e sabão. Você pode colocar os óculos de volta. Se você ingeriu ou engoliu fogênio, não induza o vômito ou beba líquidos. Procure atendimento médico, Disque 911 e tal. Como a exposição ao fogênio... Olha que coisa grave que está acontecendo lá, tá? O tratamento para a exposição por água consiste em remover o fogênio do corpo o mais rápido possível e fornecer cuidados médicos de suporte ao ambiente hospitalar. Não existe antídoto para o fogênio. Não existe antídoto para o fogênio. As pessoas expostas devem ser observadas por até 48 horas, porque pode levar esse tempo para que novos sintomas venham a ocorrer. Como as pessoas podem obter mais informação sobre isso e tal? Tá. Vocês viram que a gente não está falando de qualquer coisinha, né? O que aconteceu lá foi muito grave. Quando que aconteceu? Dia 3 de fevereiro. E aí, eu peguei aqui também, essa eu vou abrir a tela para vocês, porque é muito interessante para todo mundo saber onde que o fogênio foi usado, né? Na Primeira Guerra Mundial, na primeira festinha. Então, eu estou aqui com a página da History Channel. Como o uso chocante de gás na primeira festinha mundial levou nações a bani-lo como arma de guerra, tá? Os alemães foram os primeiros a armar com sucesso o gás na Primeira Guerra Mundial, com efeitos horríveis. E aí ele faz uma história bem interessante que eu queria dividir com vocês aqui. Vou comentar bem essa letra. No alvorecer do século XX, as potências militares mundiais temiam que as festinhas futuras fossem decididas tanto pela química quanto pela artilharia. Então, eles assinaram um pacto de Convenção de Haia, de 1899, para proibir o uso de projéteis carregados de veneno, o único objeto dos quais é a difusão de gases asfixiantes ou deletério. Por quê? Porque eles tinham em mente, quando assinaram esse tratado, que a única forma de levar tal gás venenoso para o território inimigo, ou o território a ser combatido, ou lá no perímetro onde o exército inimigo está, seria através de projéteis, mísseis, né? No entanto, desde a primeira festinha mundial, tanto os aliados quanto as potências centrais lançaram o mesmo tipo de gases nocivos para incapacitar inimigo, ou pelo menos incutir medo em seus corações. Após os primeiros esforços fracassados dos exércitos francês e alemão de usar gás lacrimogênio e outros irritantes na batalha, porque naquela época as forças armadas americanas eram, né? Os aliados ali estava tudo. O primeiro ataque de gás bem-sucedido foi lançado pelos alemães contra os britânicos na Segunda Batalha de Ypres, em 22 de abril de 1915. Certinho? Então, você fica achando aqui, aí, na sua casa, no seu vizinho, que essas altíssimas tecnologias vêm do século XX, da Segunda Festinha Mundial e tal. Não, Pedro. 1915 já tinha bagaça lá sendo usada com sucesso, com muitas aspas.
Quando a batalha começou, os alemães liberaram 170 toneladas métricas de gás cloro de mais de 5.700 cilindros enterrados em uma linha de 6 quilômetros na frente. O oficial britânico Martin Greener descreveu o horror daquele primeiro ataque de gás em grande escala ao Imperial War Museum. E aqui tem uma fala do general. A primeira coisa que ouvimos foi esse chiado, que quando ele é armazenado, né, ele está em estado líquido e ele precisa estar sob pressão para poder estar armazenado. E aí, quando abre-se qualquer cânula para esvaziar a pressão, ele, em contato com o ar, na temperatura quente, ele acaba virando o gás e ele faz aquele barulho de pressão, né, aquele chiado. Psss, igual a gás de casa, quando vaza do botijão, Deus me livre, cruz credo, pé de pato, bangalô 3 vezes. Gente, desculpa se eu perdi algum superchat, já vou aí. Vamos lá. A primeira coisa que ouvimos foi esse chiado. Você sabe, quero dizer, você podia ouvir essa maldita coisa chegando. Então eu vi essa nuvem horrível se aproximando. Uma grande nuvem amarela, amarelo esverdeada. Não era muito alta, eu diria que não era mais de 20 pés para cima. Ninguém sabia o que pensar, mas imediatamente chegamos lá e descobrimos o que pensar. Sabíamos o que era. Bem, é claro que você imediatamente começou a engasgar e então veio a notícia. Faça o que fizer, não caia. Você vê se chegou ao fundo da trincheira, você pegou a explosão total, porque era uma coisa pesada, porque caiu. A tradução está uma bosta aqui, né? Nenhum dos soldados britânicos em Ypres tinha máscara de gás, resultando em 7.000 feridos e mais de 1.100 finalizados por asfixia com gás cloro. Muitas das mortes ocorreram quando vítimas, em pânico, correram para beber água para aliviar o gás em chamas, o que só piorou a reação química, inundando suas gargantas e pulmões com ácido clorídrico. Tá? A indignação britânica acabou se transformando em retaliação. A reação britânica ao ataque de gás alemão não tem inocente nesse pacová, né? Foi ultrajante, diz Marion Dorsey, professora de História da Universidade New Hampshire, e autora de Strange and Formidable Weapon. E aí fala, será que os alemães violaram tecnicamente a Convenção de Haia? Olha só. Lembra que eu falei que quando eles assinaram a Convenção de Haia, o que era proibido era transportar esse tipo de gás através de projéteis? E aí, quando eles enterraram, tá, dispositivos cheios de gás cloro para ser liberado com a temperatura e virar um gás venenoso, virar a nuvem lá que fica pesada, será que eles infligiram o Acordo de Haia, porque eles não usaram projéteis? Olha que tipo de gente que está no topo da administração mundial. Cara, o proibido é usar o veneno. Como que ele vai ser mandado para o opositor, para o inimigo? Não interessa se você enterrou no chão um dispositivo ou se você mandou através de mísseis. E aí, essa autora, ela escreve sobre esse debate que aconteceu na época e sobre a reação da Inglaterra. Olha só. Será que os alemães violaram mesmo tecnicamente a Convenção de Haia, que apenas proibiu especificamente projéteis cheios de gás venenoso? Não. Mas eles violaram o espírito da proibição? Absolutamente. Olha isso. Eles ainda chegaram a debater, escrever livros a respeito. Não, eles não violaram o Acordo de Haia, porque eles não mandaram projéteis. O que importa é o que está dentro do projétil e estar dentro de qualquer outro recipiente. Bom, Sir John French, comandante em chefe da Força Expedicionária Britânica, condenou o ataque como evidência de barbárie alemã. Abro aspas para o que ele falou. Todos os recursos científicos da Alemanha foram aparentemente utilizados para produzir um gás de natureza tão virulenta e venenosa que qualquer ser humano que entre em contato com ele fica paralisado e depois encontra uma morte lenta e agonizante. Oi, Ohio! Antes que as tropas britânicas recebessem máscaras de gás adequada com selos de borracha, chamadas de respiradores de caixa,
elas eram equipadas com soluções paliativas, como compressa de gás grossas amarradas firmemente sobre a boca. Um maqueiro em Ypres, chamado William Collins, descreveu as almofadas como mais sufocantes do que o gás. Descobri que, ao usá-lo na nuvem de gás, depois de alguns minutos, não se conseguia respirar. Então, ele foi empurrado para cima da testa e nós engolimos o gás. E só poderia colocar a coisa de volta por períodos muito curtos. Não foi uma proposta prática de forma alguma. Não demorou muito para que os oficiais militares britânicos, como os franceses, mudassem sua posição sobre guerra química. Se os alemães iam afundar a ponto de usar o gás, ou seja, se eles iam lutar de forma rasteira a ponto de usar o gás indiscriminadamente, então por que os aliados deveriam tomar o terreno elevado? Por que os aliados iam lutar com outro tipo de arma mais elevada? Entenderam a necessidade de uma bomba nuke? De arma nuke? Se eles são rasteiros o suficiente para usar contra nós, por que nós devemos tentar manter o bom diálogo? Para sermos dizimados? Bom, logo depois que French fez sua declaração pública sobre a barbárie dos ataques de gás alemães, ele escreveu um telegrama particular para Lord Kitchener, e o secretário de Estado britânico para a guerra. Abro aspas para o French aqui. Estamos tomando todas as precauções possíveis, mas a mais eficaz seria virar sua própria arma contra eles e que não se apegam a nada. Fecho aspas. Kitchener não perdeu tempo em desenvolver o seu próprio arsenal químico da Grã-Bretanha. Ele fundou o Porton Down, um centro de pesquisas no interior da Inglaterra dedicado a defender as tropas aliadas contra ataques de gás e estocar seu próprio armamento de gás de cloro para usar contra os alemães. Abro aspas para Dorsey. A política britânica era responder da mesma forma aos ataques de gás alemães, mas nunca escalar a guerra. Mandou, vai receber. Pergunta: teve mais alguma notícia de utilização na primeira festa pela Alemanha de gás de novo? Claro que não. Eu não vou jogar lá porque eles vão jogar aqui. Certinho? Equiparação de forças. Entendam isso. Então, o que aconteceu lá, gente, é essa bagaça aí, tá? Não foi coisa pequena, não. Muito obrigada, mais de 800 pessoas aqui online. Deixem aí o like, compartilhem a valer. Deixa eu ver se eu perdi algum superchat enquanto estava abordando ali essas matérias. Não parei, gente, porque são absolutamente importantes, tá? Me perdoem. Não, quanto aos superchats, estou em dia. Avisar vocês que os superchats já estão liberados. Eu faço aniversário daqui a 2 dias, dia 15 de fevereiro, e a caixinha de presente já está aberta, e você pode usar o Pix sem moderação, tá bom? Então, pessoal, isso já acontecia em 1915, já tinha tecnologia para isso. E essa substância, ela é utilizada também para outras coisas, como pesticida. Mas pesticida do quê? Pesticida. Para rato, né? Para pragas. Pô, colocam isso na comida? É. A diferença do perfume para o veneno é a quantidade, tá? Então, assim, realmente, o que aconteceu lá foi grave. E aí o troço acontece no dia 3 de fevereiro. Pela magnitude, gravidade e seriedade do assunto, era para isso estar sendo veiculado no mundo inteiro como um alerta desde 3 de fevereiro. Hoje é dia 10, gente. Esse negócio começou a veicular ontem, porque o Project Veritas se enfiou nas denúncias a respeito do jornalista que passou 5 horas preso, porque ele estava presente na coletiva e ele ousou algumas coisas lá. Então, que dia que começaram a aparecer os OVNIs? Dia 4? Dia 4 de fevereiro que começaram a aparecer os OVNIs? O que vocês acham? Acha que eu estou viajando demais? Muito para o chapéu de alumínio? Tem outras coisas para a gente abordar aqui rapidão. Vem cá comigo. Vamos continuar aqui.
Olha só que belezura. Uma pessoa lá do nosso grupo de apoiadores postou para a gente esse filme, White House, tá? Ele está na Netflix. Eu vou tirar o áudio e vou soltar o vídeo. Do que esse filme fala? Ele fala exatamente de um acidente, descarrilhamento de vários vagões. Esse trem explode e espalha fumaça tóxica por toda a região ali de onde acontece o filme. E é claro que o governo nega, é óbvio que o governo diz que não tem problema nenhum. Claro que não, né? Eu assistindo a professora Paula Marisa, a Stepa Paiano comentou hoje que a própria Erin Brogovich, que foi aquela jornalista que a Julia Roberts fez o papel, que denunciou lá o caso dos pesticidas cancerígenos que contaminaram os rios lá de uma certa região, a própria Erin veio a público e fez um alerta para todo mundo de Ohio. Acreditem no que os seus olhos estão vendo e não no que o governo está dizendo. Saiam daí.